Fala aí galera, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Seguidores da Matemática com o seu professor de matemática favorito, professor Luiz Caraú. Tudo bem com vocês? Beleza, pessoal? Então, gente, hoje estamos aqui para tratar um novo tema no nosso canal, tá bom? Que será áreas das partes do círculo, tá bom? Então daqui a pouquinho a gente vai começar aqui o nosso vídeo, mas antes eu tenho que fazer aquele pedido que eu faço sempre, né? Aquela curtida, aquela comentada e aquela compartilhada no nosso vídeo. E se você ainda não é inscrito, que inscreva-se no nosso canal, nos ajuda muito a continuar motivados a criar conteúdo para o nosso canal matemático aqui, perfeito? Pessoal, sem mais demora, vamos então começar a nossa aula, mas antes a chamada da queridíssima vinheta. Então vamos lá, roda a vinheta! Bom, pessoal, então vamos começar a nossa aula de hoje, né, que trata as áreas das partes do círculo, tá? Essa aula a gente vai tratar especificamente as áreas das partes do círculo, tá? Não vamos tratar aqui a área do círculo, que já foi tratada em uma outra aula, né? A área do círculo, como sabemos, é dada por π vezes r elevado a 2, onde r é o raio, né? E aqui nós vamos tratar, então, apenas as áreas das partes do círculo. E a primeira parte do círculo que a gente vai aprender a calcular a área é o setor circular, tá? Vamos ver agora, né, o primeiro tópico, né, da nossa aula, tá ali, setor circular, em azul, tá? Essa partezinha azul aqui da minha figura. No círculo abaixo, o setor circular AOB é o conjunto formado por todos os pontos dos raios OA e OB, tá aqui, ó, OA, OB, né, que é o raio, tá? Raio R. E todos os pontos do círculo que estão no interior do ângulo menor AOB. O ângulo menor AOB, né, que é o alfa, é esse daqui, ó, né, que eu chamei de alfa, né, tá escrito aqui bonitinho. Esse outro arco maior aqui, né, ele compreende no interior dele um setor circular maior também AOB, tá? Só que eu estou focando no setor circular AOB da região em azul, né, e que contém alfa, tá bom? Ambos são setores circulares, mas eu estou tratando esse daqui. Normalmente, em azul, né? Normalmente, quando a gente fala de setor circular, a gente sempre se refere, tá, ao setor menor, tá? A maioria das vezes. Então, vamos ver como é que a gente calcula a área do setor circular, né, AOB, que contém alfa, né? Admitindo que alfa esteja expresso, né, com a sua medida expressa em graus, tá? Então vamos ver como a gente calcula a área dessa regiãozinha azul aí. Sabendo-se que a área AC de um círculo é dada por área do círculo igual a π vezes r elevado a 2, onde r é o raio, né? Raio ao quadrado. E considerando que o ângulo alfa da figura ao lado é medido em graus, né? Alfa expresso em graus. A área AS do setor circular destacado, que possui alfa, né? A área do setor circular, que eu chamei de AS, que possui alfa, é dada por... Então tá ali, ó, a área do setor igual a π vezes r elevado a 2, vezes alfa, que é o ângulo expresso em graus, sobre 360. Então tá ali, né? É assim que a gente calcula a área desse setor circular azulzinho aqui, que contém alfa, tá? Quando o ângulo alfa é expresso em graus. Só que nem sempre, né, a medida do ângulo é expressa em graus. Às vezes ela pode vir expressa em radianos. Como é que a gente faz então, né, quando você tem a abertura ali angular expressa em radianos, né? Como eu calculo a área desse setor circular? Vamos ver. Considerando o ângulo alfa medido em radianos, a área AS desse mesmo setor circular destacado é dada por, tá ali, ó, a área do setor, π vezes r ao quadrado, vezes alfa, agora em radianos, né, sobre 2π. Observe que aqui era 360, né? E aqui agora é 2π. Π eu posso simplificar com esse π aqui, né? Então vai ficar simplesmente, ó, r quadrado vezes alfa dividido por 2. Perfeito? Muito bem. Então aqui uma fórmula para calcular a área do setor quando a medida da abertura angular é expressa em graus e uma fórmula para calcular a área do setor circular quando a abertura angular ela é expressa em radianos, tá? Que conclusões eu tiro disso? A área do setor circular é proporcional ao ângulo de abertura alfa, que pode ser no máximo 360 graus, ou 2π, né? Se for expresso em radianos,
que representa uma volta completa. Tá? Então é uma fração ali, né, proporcional ali do total, que é uma volta de 360 graus ou 2π. Né? Depende da forma como o ângulo está sendo medido, a unidade que o ângulo está sendo medido. Perfeito? Muito bem. Vamos ver na prática. Né? Na prática a gente vê melhor como que funciona isso. Tá? Então vamos lá. Exemplo, calcule as áreas achuradas AH, achurada quer dizer pintada, tá? Em azul nas figuras abaixo. Então as áreas pintadas em azul são essas que eu quero calcular a área. Tá bom? Temos duas situações aqui, né? Exemplo A, exemplo B. Vamos fazer com bastante calma. Bom, a primeira coisa que eu vejo aqui no meu exemplo A, né, eu vejo que eu tenho um raio de 2 metros e que a minha área azul, né, meu setor AOB aqui em azul, tem um ângulo alfa que é expresso em graus, ó, 60 graus. Então eu vou anotar logo isso, tá? Alfa é 60 graus. Então eu vou utilizar, né, aquela minha formulinha do setor circular própria para calcular a área quando o ângulo é expresso em graus, né? Então está ali, ó, a área achurada, no caso azul, é π vezes r elevado a 2 vezes alfa dividido por 360. Bom, alfa é 60, né? E r é 2. Então, substituindo, né? 2 ao quadrado vezes 60, né? No lugar do R2 e do alfa, aqui segue o π, segue aqui o 360. Desenvolvendo, né? Então, o que nós temos? Nós temos que isso daqui é igual a 240π sobre 360, né? 2 elevado a 2 é 4, vezes 60, 240. Π aqui eu repeti, o 360 embaixo. Simplificando, isso é igual a 2π sobre 3 metros quadrados. Aqui a minha resposta está expressa em termos de π, tá? Que é a área do meu setor circular aqui, tá? Só que eu também posso substituir esse π por 3,14, um valor, né, aproximado muito utilizado para a gente calcular, né, sem ser em função de π a área desse setor circular aí. Então, substituindo π por 3,14, né, nós teríamos aqui, então, fazendo os cálculos, né, 2 vezes 3,14 dividido por 3, que dá 2,093 metros quadrados. Então, essas duas formas aqui, né, essa e essa, elas estão corretas, tá? Só que uma está expressa em termos de π e a outra não. Né? A outra eu substituí 3,14 no lugar de π para fazer os cálculos e achar a área, tá? Ali em decimais, algumas casas decimais. Perfeito? Então aqui a aplicação direta de fórmula, né? Substitui o raio, substitui o ângulo em graus, faz os cálculos, achou tranquila a área do meu setor circular aqui, certo? Nesse exemplo B aqui eu vejo o seguinte, né? Aqui eu tenho um quadrado de lado 2, tá? E aqui eu tenho, né, um setor circular, tá? Que representa 1/4, né, de círculo, porque se eu girasse aqui completamente, ó, assim, se eu fizesse essa volta completa, né, digamos assim, ó, eu teria um círculo completo. Mas aqui eu só tenho 1/4 de círculo, né? Aqui eu posso, observando, né, com bastante calma, aqui eu posso calcular essa área azul fazendo a área desse quadrado, né, todo, menos essa área desse 1/4 de círculo aqui, né? Se eu fizer a área do quadrado todo, menos a área aqui, né, desse 1/4 de círculo, eu acho a área azul, certo? Então vamos colocar essas ideias no papel, né? Primeiro eu vou pensar o seguinte: o meu ângulo aqui, né, do meu setor circular está expresso em radianos, ó, π sobre 2. Então eu vou anotar isso, que eu já sei que o ângulo ali está expresso em radianos, ó. O meu alfa é π sobre 2 radianos. Então vou ter que utilizar aquela fórmula, né, que calcula a área do setor, tá, quando o ângulo é expresso em radianos. Eu vou anotar aqui o que eu falei agora há pouco, né, que a área do quadrado menos a área desse 1/4 de círculo é a área azul que eu estou procurando, né, a área achurada azul, AH. Então tá ali, ó. A minha área achurada, né, é a área do quadrado menos a área do setor circular. Vamos calcular a área do quadrado primeiro. A área do quadrado é bem simples, né? É lado elevado a 2, que nós já sabíamos, né? Então vai ser 2 elevado a 2, né, que o lado aqui é 2, ó, tá? 2 elevado a 2, que é 4, certo?
Agora vamos para a área do setor. A área do setor, né, vou utilizar a fórmula, tá, para calcular a área do setor circular quando o alfa é expresso em radianos, que é essa daqui. Então a área do setor, ó, o raio é 2 e o alfa é π sobre 2. Né? O raio desse 1/4 de círculo aqui, né, desse setor circular é 2. Então vai ficar 2 ao quadrado vezes alfa, que é π sobre 2, que é a abertura dele aqui em radianos. Ok? Tá aqui, né, bem direitinho. Certo? Aqui, desenvolvendo, né, 2 elevado a 2 é 4, dividido por 2 é 2. Fica 2 aqui em cima. 2 vezes π sobre 2 dá simplesmente π, né? Sobra simplesmente o π. Né? 2 elevado a 2 é 4, dividido por 2 é 2. Fica 2 aqui. 2 vezes π sobre 2, né? Simplifica 2 com 2, fica só o π. Perfeito? Então, a área achurada vai ser a área do quadrado 4 menos a área do setor, que é π. Então, vamos escrever, né? Tá ali, ó, a área achurada é a área do quadrado 4 menos a área do setor, que é π, metros quadrados. Terminou, fechou ali, bonitinho, acabou o meu problema. Probleminha um pouquinho mais elaborado ali para a gente pensar, né? Então, esses dois exemplos abordaram aí, né, a primeira parte do círculo que a gente aprendeu a calcular a área, que é o setor circular, tá? Muito bem. Então, agora nós vamos para a segunda parte do círculo, que a gente quer aprender a calcular a área, que é o segmento circular, tá? Cuidado para não confundir com o setor. O segmento circular, né, tá ali também em azul, destaquei em azul, tá? No círculo abaixo, o segmento circular AB é a interseção do círculo com o semiplano de origem na reta AB e que não contém o centro O. Então, novamente, assim como a gente pensou lá no setor, né, tanto essa parte azul quanto essa parte aqui, né, meio verde, meio cinza aqui, né, todas essas duas partes, elas são segmentos circulares, tá? Só que quando a gente não se refere diretamente ao maior, né, ó, use este segmento maior, a gente considera sempre o segmento menor, no caso aqui o azul, tá bom? Se não ficar explícito que é o maior, nós entendemos que o segmento a ser tratado é o menorzinho. Então tá, como é que eu faço para calcular aqui então a área desse segmento circular, né, azul aqui? Bom, aqui nós novamente vamos nos preocupar com a questão da medida angular aqui, alfa, ser em graus ou em radianos, tá bom? Novamente vamos ter que tomar esse cuidado. Mas antes de escrever sobre isso, vamos imaginar aqui o seguinte. Esse AOB aqui, né? Aqui por onde eu estou passando aqui o meu mouse, ó, ele, incluindo aqui a partezinha azul e mais esse triângulo aqui, ó, né, ele nada mais é do que o setor circular que nós acabamos de aprender a calcular a área agora há pouco, né, é o setor circular. E esse triângulo AOB aqui, ó, AOB, né, esse triângulo aqui AOB, tá, ele é um triângulo isósceles de raio R, ó. RR, certo? Concordam comigo que essa área azul aqui é a área do setor, que é isso daqui tudo, né? Que eu estou passando aqui o mouse em torno, né? O setor circular, menos a área desse triângulo AOB, ó. A área em azul é a área de todo o setor AOB, menos a área do triângulo AOB. Aí fica só essa partezinha azul, né? Então é isso que a gente tem que focar. É uma área menos a outra. A área do segmento é a área do setor menos a área do triângulo. Então, vamos escrever isso. Chamando a área do setor circular de AS, tá? A área do setor AOB, setor, né? Pega tudo aqui. AOB. Chamando a área do setor circular de AS, a área do segmento circular AB, de ASEG, ou seja, somente a área azul, né? É ASEG. A área do triângulo AOB de A, no AOB pequenininho aqui, né? Essa área aqui do triângulo AOB eu chamei de AOB, tá aqui. E considerando o ângulo alfa medido em graus, né, que isso é muito importante, temos que a área do segmento circular, né, o ASEG, a área azul é dada por. A área do segmento circular é igual à área do setor menos a área do triângulo AOB. Exatamente como eu falei agora há pouco, né? Só que a área do setor, acabei de aprender ali, ó, é πr² alfa sobre 360.
menos a área desse triângulo AOB. Para calcular a área desse triângulo, eu vou utilizar aquela fórmula, né, que diz lado vezes seno do ângulo desses lados, tá, dividido por 2. Como os lados são R, né, os dois lados são iguais a R, então fica R ao quadrado vezes seno alfa dividido por 2. Ok? Formulazinha aqui para calcular a área desse triângulo aí, de lados R e um lado aqui desconhecido, tá? Muito bem, isso daqui, como nós falamos, né, para o caso em que o ângulo é medido em graus, tá? E se for medido em radianos, né, considerando o ângulo alfa medido em radianos, a área do segmento, a seg, né, desse mesmo segmento circular AB é dada por, né, área do segmento circular, aqui a área do setor circular em radianos, menos a área do triângulo, que já conhecemos aqui também, né? Relembramos na realidade, que isso também já foi trabalhado uma aula específica sobre a aula de triângulos, daqui do nosso canal. Colocando R2 sobre 2 em evidência, ó, que ele está aqui nos dois termos, ó, a minha área do segmento, quando o alfa é medido em radianos, né, é igual a R elevado a 2 sobre 2, vezes alfa menos seno alfa aqui, entre parênteses, bonitinho aqui, para a gente calcular. Ok? Então são umas formulinhas um pouquinho mais elaboradas, tá? Tem que, né, lembrar ali, forçando a imaginação, né, observando bem a figura, para você chegar à conclusão desse teu pedacinho azul aqui ser uma área de um setor menos a área de um triângulo, tá? É muita observação, assim, né? Muita compreensão do desenho da figura que é apresentada. Ok? Alguns exemplos, né? Calcule as áreas achuradas, mesma coisa, né? Pintadas, AH, achuradas em azul nas figuras abaixo. Então está ali novamente duas figuras, vamos fazer com muita calma, com muita tranquilidade. Bom, essa área azul aqui, né, nós vamos fazer observando, antes de mais nada, a medida do ângulo dado, né, que no caso aqui é 30 graus. E o raio aqui é 3 metros. Né? Bom, então o meu alfa aqui é 30 graus, eu já vou anotar isso, ó, graus. Então eu vou utilizar, né, a fórmula que envolve o setor circular, que é calculado ali em graus, que vai implicar na forma de calcular a área do segmento também. Então vamos lá. Ó, a área achurada, que é a área do segmento, vai ser a área daqui de todo o meu todo o meu setor circular AOB menos a área do triângulo AOB, né? Tá aqui. Muito bem. Aqui eu adiantei que o alfa é 30, né? Vou colocar aqui também, tá? Então tá ali, ó, o R é 3, né? O meu ângulo aqui é 30, o R aqui novamente 3 ao quadrado e o seno de 30, ok? Muito bem, daqui em diante a gente vai fazer cálculos, né? Então vamos desenvolver isso daí, ó. 3 ao quadrado 9, aqui botei, né? Vezes 30 sobre 360 e tal. 3 elevado a 2, 9. Seno de 30, né? Que é 1 sobre 2, né? Lembrando lá da trigonometria básica, né? Então está aqui 9 vezes 1 sobre 2. Desenvolvendo mais um pouco, né? Aqui nós temos 9 vezes 30, 270, vezes π sobre 360, simplificando dá 3π sobre 4. E aqui 9 vezes 1 meio dá 9 meios, dividido por 2, 9 quartos. Ok? Posso botar todo mundo sobre 4, né? Não tem problema, o mesmo denominador. Então, a área do segmento está ali, 3π menos 9 sobre 4 metros quadrados, que o raio aqui é dado em metros. Ok? Então, a área do segmento, só lembrando ali, sem querer ser repetitivo, né? É sempre a diferença entre a área do setor, tá? Menos a área do triângulo ali, formado dentro daquele setor. Certo? Muito bem. Agora, aqui no meu próximo exemplo, né, no exemplo B, é o seguinte. Aqui eu tenho um segmento aqui, ó, esse segmento que eu estou circulando aqui, ó, segmento, tá? E para cá eu tenho outro segmento. Então a soma desses dois segmentos vai me dar a área azul que eu estou buscando, certo? E o meu ângulo aqui é o ângulo de π sobre 2, expresso em radianos, né? Novamente eu tenho aqui, ó, 1/4 de círculo, certo? Novamente, 1/4 de círculo, tá?
Então, vou calcular a área de um desses segmentos, multiplico por 2 e resolvo o meu problema, né? Eu acho a minha área azul ali, certo? Muito bem. Então, vamos lá, né? Vamos ver como é que a gente faz isso, tá? Vamos calcular, então, desse segmento aqui, esse primeiro pedacinho aqui que eu estou circulando, ó, tá? Que é um segmento que tem um ângulo alfa, tá? Expresso por π sobre 2. Então, a primeira coisa, né, que eu vou escrever é isso, né? O meu alfa expresso em radianos é π sobre 2 radianos, tá? E a área achurada vai ser 2 vezes a área desse segmento, tá ali. A igual a 2 vezes a seg, certo? Então, vamos lá, tá? A área do segmento, como aqui está expresso em radianos, eu vou ter que utilizar a fórmula, né, própria para isso, para calcular a área do segmento em radianos, né, que vai envolver ali a área do setor também, para calcular o setor em radianos. Então, é essa formulinha aqui, né, que nós vimos no quadro anterior. A área do segmento é R ao quadrado sobre 2 vezes alfa menos seno alfa. Então, vamos lá, né, o raio é 2, né, é um quarto aqui de círculo, né, então aqui, né, raio é 2 e tal. O alfa é π sobre 2, né, e vamos substituir. Então, a área do segmento, ó, 2 elevado a 2 sobre 2 vezes alfa é π sobre 2 menos seno de π sobre 2. Aqui basta desenvolver um pouquinho, né? Então, nós temos aqui, ó, 2 elevado a 2 é 4, dividido por 2 é 2. π sobre 2 eu repeti, menos o seno de π sobre 2. Seno de π sobre 2, né, que é o seno de 90, é 1. Né? Muito bem. Então, aqui, se eu multiplicar, né, 2 vezes π sobre 2 é π, e 2 vezes menos 1 é menos 2. Então, é π menos 2. É a área de um segmento, tá? Como a área que eu quero calcular é 2 vezes a área do segmento, né? Então, a área vai ser igual a 2 vezes isso. 2 vezes π menos 2, ó. 2 vezes isso. Que, por sua vez, vai dar 2π menos 4 metros quadrados, se você fizer a distributiva aqui. Certo? Se quiser descobrir o valor das áreas, substituindo π por 3,14, assim também pode, e assim também funciona. Certo? Mas expressar em termos de π, tá, também está correto, conforme nós já comentamos anteriormente em exercícios aí anteriores, né? Enfim. Ok? Então, aí são dois exemplos, né, onde a gente trabalhou o conceito de segmento circular, tá? Que é sempre, mais uma vez, né, lembrando, a área do setor circular correspondente menos a área do triângulo que está ali dentro daquele setor. Ok? Muito bem. Vamos para a última parte aqui, né, que é a coroa circular, tá? Coroa circular mais simples, ó, admitindo-se dois círculos concêntricos, ou seja, que possuem o mesmo ponto central, ó. Esse ponto aqui é o centro desse círculo vermelho, dessa circunferência vermelha, né? E dessa circunferência amarela aqui, pertencente a esses dois círculos aí, tá? Então vamos lá. Admitindo-se dois círculos concêntricos, tem o mesmo ponto central, de raios RA e RB, com RA maior que RB, né? Dá para ver na figura perfeitamente. A área da região formada pela área do círculo maior menos a área do círculo menor é denominada a área da coroa circular, que é essa daqui em azul também, tá? Então é bem simples, né? Essa área azul nada mais é do que a área desse círculo de raio A menos a área desse círculo de raio B. Então é exatamente isso, eu chamei aqui de área da coroa circular de ACC, tá? Então a área da coroa circular, ó, é a área do círculo maior, πRA ao quadrado, menos a área do círculo menor, πRB ao quadrado, onde eu posso botar simplesmente π em evidência. Ó. π que multiplica RA ao quadrado menos RB ao quadrado. Então, isso é bem simples mesmo, né? Círculos têm que estar concêntricos e a área em azul, né? A área ali da coroa circular é dada por essa formulinha super simples. π vezes RA ao quadrado menos RB ao quadrado. Uma aplicaçãozinha rápida aqui, né? Calcule a área achurada novamente, né? A área AH pintada em azul na figura abaixo. Um círculo, né, de raio 3 metros, um círculo aqui concêntrico a ele de raio 1 metro. Então, a área da coroa circular, né? Vou usar minha formulinha, π, que multiplica RA ao quadrado menos RB ao quadrado, vai ser igual a π vezes, os raios estão aqui, 3 ao quadrado menos 1 ao quadrado,
que fica 9 menos 1, né? Dá 8 vezes π, 8π metros quadrados, tá ali, bem tranquilo, bem simples, nada demais. De todas as partes, essa é a mais tranquila para a gente calcular aí, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Espero ter ficado mais uma vez super joinha, tá? Estamos chegando aqui ao final de mais um vídeo, então faço mais uma vez aquele pedido, né? Aquela curtida, aquela comentário e aquela compartilhada no nosso vídeo. Mostre para todos os seus amigos, tá? Vamos fazer esse canal explodir, tá? Na audiência. E agradeço mais uma vez, tá? Por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo.